Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas com quem você cresceu, elas sabem demais, elas carregam memórias demais sobre quem você foi. Elas lembram demais, elas viram demais. E aí começam as frases. Eu lembro de quando você era assim. Eu vi você no passado, eu vi você passando por aquilo. Quando você era desse jeito antes, mas antes você gostava de tal coisa. Mas antes você não tinha esse posicionamento. Mas eu lembro de quando você fazia umas coisas assim, tá? Mas sabe o que elas não conseguem fazer? Te conhecer agora. Elas estão presas a uma versão sua que já nem existe mais. Uma versão que você mesma teve que matar para poder evoluir. E por mais doloroso que seja, você vai ter que se afastar de muita gente para conseguir florescer. Porque o ambiente que te viu nascer nem sempre é um ambiente que vai te permitir crescer. E isso é bíblico. O julgamento de quem te conhece demais. É muito mais fácil prosperar entre estranhos do que entre conhecidos. Porque o estranho, ele vê o seu presente, mas o conhecido, ele te enxerga através das lentes do passado. Quem você pensa que é? É o que muitos vão pensar quando você começar a crescer, porque o seu crescimento vai confrontar a estagnação deles e eles vão tentar te puxar para baixo. Não porque você está errado, mas porque você os lembra de tudo o que eles não tiveram coragem de ser. Quando você começa a mudar, você começa a incomodar. Olha, eles não vão dizer que você está evoluindo, vão dizer que você ficou metida. Não vão dizer que você está se valorizando, vão dizer que você está se achando, porque para eles a sua mudança é uma ameaça. A sua luz escancara a escuridão que eles fingem não ver. Você começa a mudar e eles começam a te sabotar com sorrisos falsos, com conselhos disfarçados de preocupação. Mas o que eles querem mesmo é te ver no mesmo lugar onde você sempre esteve, abaixo do potencial que você realmente tem. Então, pelo amor de Deus, pare de ficar ouvindo críticas construtivas de quem não construiu nada. Eles sentem falta da sua versão mais fraca. Eles não têm saudade de você. Eles têm saudade do controle que tinham sobre você. Eles sentem falta da versão que aceitava migalhas, que pedia desculpas por tudo, que se diminuía para caber no mundo dos outros. E quando essa versão morre, eles choram o luto da influência que perderam. Você deixou de ser conveniente e agora se tornou incômoda. O lugar que te viu cair nem sempre vai te aplaudir quando você levantar. É difícil ser admirada onde você foi humilhada. As pessoas, elas têm dificuldade de aceitar que alguém que elas viram quebradas podem estar inteiras. Então elas fingem que não vê o seu progresso, diminuem as suas conquistas, ignoram as suas vitórias, mas nada disso muda o fato que você está crescendo, mesmo que em silêncio, mesmo que desacreditada, você está crescendo. Você está crescendo e ponto. Você precisa ir, mesmo que te chamem de ingrata. Quando disserem para você que você mudou, você vai dizer graças a Deus. Porque, olha, vão te chamar de ingrato, de soberbo, de egoísta, mas o que eles não entendem é que você não saiu porque você se acha melhor. Você saiu porque quer ser melhor. E para isso, você precisou escolher entre agradar os outros e honrar a si mesmo. Você escolheu você. E essa é a decisão mais corajosa que alguém pode tomar. O mundo precisa ver a sua nova versão. A versão que apanhou calada, que sangrou sozinho, que chorou e mesmo assim levantou. Essa versão, ela precisa ser mostrada. Você não passou por tudo isso para continuar escondido. Você não veio até aqui para ser moldado pela opinião alheia. Então, olha, chega de se caber nos moldes de quem nunca entendeu a sua profundidade. Agora é a sua hora, a sua luz, o seu espaço, sem medo. Sempre pedir licença. Você não deve nada ao seu passado. O seu passado não é uma dívida, é lição. E quem não aprendeu nada com o próprio passado acaba preso nele. Você não está fugindo das suas raízes. Você só não vai deixar que elas te sufoquem. Você pode honrar de onde você veio e ainda assim decidir para onde você vai. Você pode respeitar a sua história e ainda assim escrever um final diferente. O novo assusta, mas liberta. Vai duvidar se está no caminho certo, mas no fundo você sabe. Nada é mais sufocante do que fingir ser alguém que você superou. E por mais assustador que seja o novo, ele também é libertador,
Porque ali você é livre para ser quem você nasceu para ser e não quem esperavam que você fosse. A coragem de começar onde ninguém acredita em você. Você vai começar, mesmo que zombie, mesmo que desacreditem, mesmo que digam que não é para você. Você vai provar, não para eles, mas para você mesmo, que você pode, que você merece e que nasceu para ser muito mais. E quando você parar de pedir permissão, vai perceber que ninguém nunca teve esse direito. Quando você decide ser grande, o pequeno, ele te rejeita. Você vai perder amigos, vai se decepcionar com familiares, vai afastar quem dizia te amar, porque o seu tamanho, ele incomoda quem vive encolhido. Eles vão tentar te fazer caber de novo, mas dessa vez você cresceu demais. E se não couber mais, é porque ele já não é mais o seu lugar e não se sinta mal por isso. A sua grandeza vai te isolar primeiro. Exige um preço alto para ter uma mente grande em um lugar pequeno. Quando você começar a ver tudo com mais clareza, isso vai te afastar de muita gente. Vai se sentir incompreendido, sozinho, mas é nesse silêncio que a tua essência floresce. As borboletas, elas também se isolam antes de voar. A diferença é que você não está se afastando porque você é arrogante. Você está se protegendo porque agora entende o seu valor. E nem todo mundo merece acesso à sua energia. Inclusive, eu tenho até um vídeo que eu já falei e mencionei sobre essas coisas aqui no canal. O que você atrai muda quando você muda. A lei da atração, ela não responde ao que você deseja, ela responde ao que você vibra. E se você vive em guerra interna, você atrai mais guerra. Mas quando você começa a cuidar da sua paz, do seu foco, da sua energia, tudo começa a se alinhar. O universo, ele não entende palavras, ele entende frequência. E quando você muda por dentro, você começa a perceber que certas coisas simplesmente não combinam mais com você. Pessoas, hábitos e ambientes. Crescer dói, mas não crescer dói mais. A evolução, ela é desconfortável. Ela arranca certezas, ela quebra ilusões e silencia ruídos que antes te distraíam. Mas sabe o que dói mais? Mais do que mudar? É permanecer no mesmo lugar com a sensação de que você poderia ter feito além, que você poderia ter feito algo, sabe, sobre aquela situação. Ficar onde não faz mais sentido te suga. Fingir que está tudo bem te esgota. Viver uma vida que não é sua te adoece. Por isso você decidiu seguir em frente, mesmo com medo, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias, porque lá no fundo você entendeu que a verdadeira coragem não é não sentir medo, é seguir mesmo com ele. E é isso que vai fazer a sua vida se transformar. Olha, o mundo vai tentar te puxar de volta. Quando você começa a crescer, o mundo ele não aplaude de imediato. Na verdade, ele tenta te puxar de volta com as memórias, com as pessoas, com as situações que parecem testes disfarçados de coincidência. É o ex que reaparece, é a amizade que volta cheia de nostalgia, o convite para um lugar onde você sabe que não pertence mais. E é aí que a vida quer saber: você realmente mudou ou só está ensaiando a mudança? Porque crescer não é só subir, é resistir à tentação de descer. Olha, crescimento real é silencioso. A verdadeira evolução acontece nos bastidores, longe dos olhos, longe das curtidas, longe do barulho. É no não hoje, no vou continuar, no vou dormir cedo, mesmo com vontade de desistir. Silêncio não é ausência, é progresso, é foco, é maturidade, é entender que você não precisa mais provar nada para ninguém, só para si mesmo. Você está se tornando inacessível. E isso é muito bom. Você começa a se tornar inacessível para quem só sabia te acessar pela dor, para quem só sabia se conectar com você quando você estava mal. Você não está chato, você não está arrogante, você está curado. E quem só sabia te amar pela sua versão ferida não vai saber o que fazer com a sua versão mais forte. Eles não sabem como lidar com alguém que não precisa mais de muletas emocionais. Você virou o seu próprio apoio, sua própria fonte. E isso às vezes assusta. A solidão que cura. Vai ter um momento em que você vai olhar em volta e perceber pouca gente sobrou. Mas não se assuste, isso é cura. E a solidão que chega depois do despertar não é punição, é proteção. Eu te garanto, você estará muito melhor assim. E aproveita esse tempo, porque esse tempo é sagrado. A vida, ela te dá
esse tempo para você se reorganizar por dentro, para limpar o campo, para entender quem você é, sem interferência externa. É um vazio necessário antes do renascimento. A nova versão exige nova mentalidade. Você não pode querer uma vida nova com a mesma mentalidade antiga. Não adianta o corte de cabelo se a cabeça continua com os mesmos pensamentos limitantes. A nova versão existe uma nova linguagem, um novo olhar, um novo posicionamento. Isso vai te forçar a deixar para trás hábitos que pareciam parte de você, mas que na verdade eram parte da sua sobrevivência. Agora você não está mais sobrevivendo. Você está vivendo. A última porta só abre para quem não volta atrás. Olha, vai ter uma última porta, sempre tem. Uma última aprovação, uma última vontade de desistir. É sempre assim, antes da grande virada. Mas essa última porta, ela só abre para quem decide continuar, mesmo cansado, mesmo sozinho, mesmo inseguro. A maioria, ela desiste na beira. Volta por medo, aceita menos porque acha muito difícil receber mais. Mas acredito, espero que você não seja a maioria. A sua versão mais forte não é aquela que nunca chorou, é aquela que aprendeu a chorar sem perder o foco. Não é a que nunca caiu, é a que levantou mais consciente, mais sábia, mais firme. Essa sua nova versão é o que o mundo está esperando. A versão que não precisa se encaixar, porque entendeu que nasceu para ocupar. A que não precisa mais agradar, porque entendeu que a própria paz vale muito mais do que qualquer aprovação. Então, olha só, chegou a hora de parar de se esconder, parar de ficar se diminuindo, parar de duvidar de si mesmo o tempo todo. Então, olha só, levanta, respira fundo e reage, porque agora é com você.